Oi, gente, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estudando também. Hoje a nossa aula vai ser sobre descontentamentos e rebeliões na Terra Brasilis. O que causa uma rebelião? Qual é a diferença entre rebelião e conjuração? Sabemos que na história do Brasil, grande parte está fundamentada, enraizada no sistema colonial, em que a metrópole, a cidade principal, explorava colonialmente aqui as suas cidades, explorando e tirando fora matéria-prima, ouro e tudo que eles podiam. Com isso, aconteciam alguns descontentamentos e rebeliões. Eles eram classificados, denominados como movimentos nativistas ou separatistas. Também chamados de movimentos anticoloniais e movimentos emancipacionistas. Alguns desses movimentos eram realizados pelas elites. Outros desses movimentos eram realizados pelas insatisfações da população mesmo. Não podemos deixar de lembrar que no sistema colonial, nessa época, a base da economia era o trabalho escravo. Nesse contexto de escravidão e exploração, várias pessoas não aceitavam essa ideia, essa imposição de violência. Então, eles organizavam rebeliões como formas de resistência. Os movimentos nativistas eram movimentos que resultavam em rebeliões que tinham a intenção de melhorar as condições da colônia. Essas rebeliões, revoltas, eram motivadas principalmente por questões econômicas e políticas. Também era motivada pela valorização da cultura da colônia, ou seja, eles rejeitavam culturas e imposições de estrangeiros. A primeira revolta foi em 1641, na Vila de São Paulo, que era uma discordância em relação à escravização dos indígenas. Essa revolta ficou conhecida como Aclamação de Amador Bueno. Para a metrópole, era muito mais lucrativo escravizar os africanos que estavam vindo do que os nativos. Os paulistas discordaram dessa ideia e resolveram chamar Amador Bueno, que era um homem de posses da época, de grande influência. A ideia que os paulistas queriam era que Amador Bueno expulsasse os jesuítas que estavam tentando catequizar, evangelizar os indígenas. Amador Bueno ele foi contra essa aclamação, se juntou aos jesuítas e declarou fidelidade ao rei de Portugal. Ou seja, tanto os jesuítas quanto Amador Bueno era contra a escravização de indígenas. Em Pernambuco, em 1666, também ocorreu a Conjuração Nosso Pai, também conhecida como Revolta contra Mendonça Furtado. Os senhores de engenho de Pernambuco não estavam aceitando a administração da colônia de Mendonça Furtado. Já que eles não estavam aceitando, eles simularam um ritual católico a fim de prender Mendonça Furtado. E eles conseguiram. Os ânimos só se acalmaram quando a colônia mandou outro administrador para eles. Em 1684, em São Luís do Maranhão, aconteceu a Revolta de Beckman, onde os proprietários e comerciantes estavam reclamando que a companhia pagava muito pouco pelos produtos deles, estavam reclamando também pela falta de mão de obra escrava na colônia. Por outro lado, o resto da população estava reclamando que os produtos estavam vindo com má qualidade e com preço muito alto. Diante dessa situação, os irmãos Manuel e Tomás Beckman lideraram uma revolta, onde eles destituíram o governador. E expulsaram os jesuítas também. Essa rebelião resultou na prisão e enforcamento de Manuel e também a expulsão de Tomás. Os outros integrantes desse movimento foram condenados à prisão perpétua. Nos anos de 1707 a 1709, ocorreu a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais. Envolvia portugueses e bandeirantes de São Paulo. Os bandeirantes queriam exclusividade na exploração das terras, porque eles alegaram ser os primeiros a chegar na terra das minas de ouro. O combate só acabou quando Portugal separou as capitanias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E os bandeirantes eles foram deslocados para as regiões do centro-oeste, ali de Mato Grosso do Sul e Goiás. Em 1710 a 1711, em Pernambuco, aconteceu a Revolta dos Mascates. É um conflito que envolvia os fazendeiros, os produtores de açúcar e os comerciantes, que eram chamados de mascates. Por conta da crise, os fazendeiros não estavam conseguindo pagar os comerciantes. Os fazendeiros estavam sem dinheiro para pagar os comerciantes, devido também à alta taxa de impostos que a Câmara de Olinda estava cobrando.
Os comerciantes, visto essa situação, eles resolveram então criar uma nova Câmara, a fim de receber o pagamento das dívidas dos fazendeiros. Portugal conseguiu conter a situação quando mandou um novo governante, Félix José Mendonça, em que ele apoiava os comerciantes e mandou prender os fazendeiros que não pagavam eles. Em 1720, em Minas Gerais, ocorreu a Revolta de Filipe de Santos, também conhecida como a Revolta de Vila Rica. Era uma disputa política que exigia o fim das casas de fundição, que era onde o ouro em pó era transformado em barra e levava o selo da coroa portuguesa. O movimento acabou com a punição de 3 revoltosos que tiveram suas casas incendiadas. Um dos principais responsáveis por esse movimento foi Filipe dos Santos, que teve o seu corpo esquartejado e espalhado pelas ruas de Vila Rica como punição por ter começado essa revolta contra a coroa portuguesa. Gente, essa foi a nossa primeiríssima parte da aula das revoltas que aconteceram aqui no Brasil. Voltaremos nas próximas aulas com o restante do conteúdo, certo? Um beijo no coração de vocês, se cuidem!